Bom, eu estava falando, né, que é importante, tem algumas leituras, né? Voltei. Judith Butler, né? Corpos em Aliança, a Política das Ruas. É um livro bem interessante, né? Inclusive, essa capa aqui tem tá no Manifestações Fora Temer, né? A Elsa fala muito sobre a questão da violência policial, né? Ela vai chegar, quando ela vai fazer a genealogia do Krav Maga, né? Ela vai chegar na violência policial no Brasil, né? As estratégias e tal. Outro livro dela, que é A Vida Psíquica no Poder, Teorias da Sujeição. Outro autor que vai ser citado vai ser o Fanon, claro, né? Eu estou com esse aqui, Escritos Psiquiátricos, mas tem Os Condenados da Terra e Pele Negra, Máscaras Brancas, são coisas, são livros que a Elsa cita, né? Vigiar e Punir, né? E Foucault é um autor muito importante aqui. E ela começa falando disso, né? E como sugestões gerais de leitura também, né? Porque a gente tem que estar ligado aqui sobre feminismo, né? Feminismo radical, a história dos movimentos feministas, das sufragistas e tal, né? Feminismo negro, né? Mulherismo, né? São outras correntes mais, né? Tem esse livro aqui, né? Grada Quilomba, Memórias da Plantação, né? Chegou aqui em casa essa semana, né? A biografia da Lélia Gonzalez, que chegou aqui em casa, também está 15 pila na Amazon, né? Vale muito a pena, né? Que a Angela Davis, né? Que veio quando teve no Brasil, falou, né? Pô, vocês gostam de mim e tal, né? Leem meus livros. Pô, eu li a Lélia Gonzalez, né? Eu estudei a Lélia Gonzalez na minha época e tal. Foi bem legal o que ela disse nesse sentido, né? Oi, Helen, tudo bem? Oi, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Chegasse Ah, que bom. atrasada, mas chegasse na hora certa. Cheguei. É que quintas e sextas eu trabalho no Covidão, né? Eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial em Osório e agora tendo o Covid está lá dentro, então o trabalho está ainda mais pesado, acabei passando no horário para descansar. Mas é isso, obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo. Então, e a gente está começando mesmo, né? Porque teve um pessoal, né? A galera foi chegando, fui fazendo uma introdução, daí meu computador morreu, daí ele ressuscitou, né? Aí agora, na verdade, nós vamos começar agora. Então a gente vai ler esse livro aqui, tá? Tem da editora Ubu, né? E basicamente, e hoje a gente vai ler junto a introdução, o prólogo da autora, né? E aí depois a gente vai cada pessoa dividir em duplas, cada uma dupla fica para aquecer a discussão de cada capítulo, né? E eu já adianto que o capítulo sobre o Krav Maga é meu. Eu andei estudando a história do Krav Maga e são coisas muito importantes que precisam ser ditas. Aliás, eu acho que amanhã, eu vi uma propaganda na RBS, amanhã vai ter uma oficina virtual de defesa pessoal para mulheres do pessoal do Krav Maga ali da Hebraica. Tá? Se alguém puder assistir, eu acho que para e depois, né, dar uma notícia para nós, eu vou tentar assistir também. Né? Tem várias discussões a respeito disso que vão ser feitas também nesse grupo, a respeito da questão do que é defesa pessoal. Né? Tem muito erro aí, tem muito misticismo, tem muita fantasia, tem muito dinheiro envolvido também, né? E que vai chegar também no crime do Carrefour. Né? Eu escrevi o artigo agora, está lá sendo avaliado, onde eu faço uma análise dessas coisas. Né? Inclusive, eu fui pesquisar sobre a formação eu que fui professor da polícia, né? Fui pesquisar sobre a formação dos seguranças privados. Né? É a parte mais horrível do meu artigo, é essa, porque eu fiquei chocado. Né? Porque o cara são 200 horas de formação, 10 horas cada disciplina. Então aquele cara lá né, que trabalha como segurança, né, ele faz 10 horas de defesa pessoal e é capacitado para trabalhar como segurança. E tal, né? Depois ele, claro, os caras sugerem que tu faça no próprio manual da formação de segurança privada, eles sugerem que tu pratique arte marcial. É bom, vai fazer karatê, vai fazer não sei o quê, mas só diz isso. A obrigatoriedade mesmo são 10 horas.
né? E aí tu vê o que aconteceu, é o desastre, né? Um massacre, tu não vai atuar como segurança pública, tu vai atuar como um agente linchador, né? E então, quando ela faz a genealogia do Krav Maga, ela vai trazer essas questões, né, muito importantes. Mas aí tu tem coisas que nós podemos trazer assim, pensando, porque eu fui pesquisada, eu fui olhar, né, que é que nem na indústria farmacêutica, né? Então, uma amiga minha trabalha em São Lourenço do Sul, na saúde, e ela vê que tem uns laboratórios que vão lá e assediam a prefeitura para comprar remédio, né? São poucos laboratórios e tal, tem todo esquema de licitação, né? Com Krav Maga também, né? As empresas de Krav Maga, elas têm cursos de formação rápida de instrutores, né? Então, o objetivo do Krav Maga é formar instrutores de Krav Maga para formarem mais instrutores de Krav Maga, né? Daí ele diz que em 6 meses tu forma um instrutor de Krav Maga, imagina. E é por isso que tu vai dar aula de defesa pessoal para mulher, né? Tu vai lá dar uma oficina de 2 horas, daí tu ensina ela a pegar o salto e dar com um salto no olho do cara e tal, né? E aí imagina tu vai numa festa, um cara vai passar, né? O cara passa a mão em ti, tenta te assediar, não sei o quê. Tu tenta fazer isso e não funciona, né? Ou pior, tu tenta fazer isso e aí tu fura o olho do cara numa festa e depois como é que tu vai explicar isso na delegacia? Né? Sendo que todo o sistema conspira, né, para culpabilizar a vítima e tal, e no fim, daqui a pouco tu mata um sujeito. Todo mundo que pratica arte marcial convive com isso. Né? Um dia o cara vai vir me atacar, vou quebrar o pescoço dele. Bom, e depois, né? Como um amigo meu que foi assaltado ali na São Pedro, ele faz curso de tiro, roubou a arma do assaltante e matou o cara, né? E primeiro ele teve sorte porque a bala bateu num ônibus. Uma das balas que ele atirou bateu num ônibus, né? Imagina se pega numa pessoa que está dentro do ônibus, né? E a outra que depois ele teve, tem coisas que a gente não sabe, né? Esses heróis da autodefesa aí, bom, o cara, tudo bem, o cara foi assaltar ele, roubar R$ 1.000 dele, mas o cara tinha família, né? Tinha toda uma história e ele ficou muito tempo sem dormir depois disso, né? O mito do herói, assim, né? Tipo, vou pegar uma arma e vou matar um assaltante como se tu vivesse num videogame. Aquele documentário sobre o Japão tem isso, né? Os caras tentam te dizer, imagina que tu tá numa batalha de espada, cortando cabeça, cortando vísceras, como é que é, né? Não é uma coisa simples, né? Tudo isso a Elsa trata nesse livro, né? Ela vai a defesa pessoal à esquerda, a defesa pessoal à direita, vai mudando o contexto histórico disso, desde tu desarmar as pessoas para tu evitar uma guerra civil, né? Até o direito ao porte de arma dos supremacistas brancos americanos, que o objetivo é tirar a arma dos negros, né? O início, né? Ou a privatização da polícia, porque nos Estados Unidos a polícia começa já privada, né? Os caçadores de recompensa e a história do Charles Lynch, né? Que foi o primeiro cara a ganhar uma procuração para poder subverter a lei, né? Então o cara ganhou uma procuração do governo americano que autorizava ele a burlar a lei, ou seja, ele podia perseguir pessoas e matá-las. E aí entra o conceito de estado de exceção do Agamben, né? Que é uma lei que te permite tu subverter a lei, né? Então todas essas coisas estão acontecendo, né? Bom, a minha proposta, assim, sempre que vocês quiserem, ou levantem a mão ou me interrompam, tá? Sempre nós vamos fazer isso, a gente vai ler o prólogo, e aí a gente vai parando, né? Esse curso, na verdade, ele não tem data para acabar, né? Então a gente não precisa ter ansiedade de ir vencendo o conteúdo, assim. Tem uma certa mágica dentro da universidade pública, né? Porque depois dessa questão do projeto, né? Então, mesmo que eu tenha um número de horas cadastrado lá no sistema, eu posso aumentar o número de horas, né? Então, bom, se a gente vê que a gente precisa de mais tempo, né? Eu posso colocar lá no certificado das pessoas um número de horas maior e não tem nada que vá. Eu sou o responsável por isso, na verdade, né? Então a gente pode não se estressar com essas coisas, vamos no tempo da aprendizagem, da leitura e tal, né? Pode ter uma segunda temporada também, né? Isso aí também vai, a gente pode criar. Né? Então, gravando, viu, gente? Depois vai para o YouTube, eu deixo lá no YouTube. A gente discute se deixa público, listado, não listado e tal, né?
Eu já tenho um outro vídeo do YouTube falando do livro da Elsa no curso anterior que eu dei, que foi sobre Hamlet e Édipo, né? E na parte do Hamlet eu resolvi fazer com a galera, não sei quem estava lá naquela época, no final quando a gente trabalhou o Hamlet, a gente trabalhou só a Ofélia praticamente, a gente fez uma leitura feminista da Ofélia. E no fim, e foi justamente quando aconteceu o crime do Carrefour. E aí eu parei tudo, parei o curso, parei o Hamlet e a gente falou do crime do Carrefour, daí eu já trouxe esse debate, né? Então eu vou compartilhar, peço licença para vocês para eu poder compartilhar a tela do livro, é a tela do Kindle. Eu recomendo muito a versão do Kindle, eu que sou deficiente visual, assim, né? Então tu não precisa ter uma luz boa, tu pode aumentar a letra, tu pode, quando tu destaca alguma coisa, automaticamente ele põe num livro, ele tem um caderno automático de citações, né? E também quando tu vai fazer uma citação dele, tu copia, recorta, e quando tu cola num arquivo Word, por exemplo, ele já vem com a referência e a página, né? Então é uma coisa muito boa, além de ser mais barato, né? Então quem puder, né? Então estamos aqui, está todo mundo enxergando o livro? Tem um destaque rosa aqui que eu coloquei, né? Aqui autodefesa, uma filosofia da violência. Esse livro chegou nas minhas mãos pelo Facebook, pelo algoritmo do Facebook, né? E aí quando eu já li 2 vezes, lendo agora a terceira e não quero parar nunca mais de ler esse livro, né? Então, tem um prefácio edição brasileira, que é da Judith Butler, que hoje a gente fica para o pessoal ler em casa, assim, né? Então já começa pelo prefácio com a Judith Butler e te vê que o negócio é faixa vermelha, como se diz, né? Então, prólogo, o que pode um corpo? Um tribunal de Guadalupe, por meio da sentença do 11 de Brumário do ano... Ela começa da mesma maneira que o Vigiar e Punir do Foucault, né? No ano 11, 2 de novembro de 1802, condena Millet de La Girardière a ser exposto na Praça Pointe-à-Pitre em uma jaula de ferro até a morte. A jaula para esse suplício tem 2,43 metros de altura. O condenado trancafiado está montado, mas sem se apoiar sobre uma lâmina cortante. Seus pés se sustentam em uma espécie de estribo que o obriga a manter os joelhos contraídos para evitar ser cortado por ela. Em frente, numa mesa ao alcance do homem, foram dispostos alimentos e bebidas para satisfazer sua sede, mas um guarda vigia noite e dia para assegurar que ele não toque em nada. Quando as forças da vítima começam a ceder, ela cai sobre a parte cortante da lâmina, o que lhe causa feridas profundas e cruéis. Esse desgraçado, estimulado pela dor, levanta-se e cai outra vez sob a lâmina afiada, que torna a feri-lo terrivelmente. O suplício dura 3 ou 4 dias. A Ellen é uma frequentadora do Fantaspoa, como eu, né? Então curte também filmes de ultraviolência e terror, né? E, na verdade, é que tem essa questão do suplício, ela é muito importante, no sentido... Por exemplo, esse suplício ele é muito Jogos Mortais, né? Jogos Mortais é um filme basicamente sobre suplício, e especificamente sobre esse tipo de suplício que a Elsa fala, que ele tem uma relação meio que de autopunição, né? Então, quem viu Jogos Mortais aqui? Eu só vi o primeiro e o segundo, né? Mas o final do primeiro trata justamente que ele tira isso do primeiro filme do Mad Max, né? Que o Mad Max pega aquele motoqueiro que estuprou a mulher dele e tal, e aí ele acorrenta o cara num tanque de gasolina que vai explodir, né? E diz, ó, tu tem 10 minutos para... Como é que é? São 10 minutos para serrar a corrente e 5 minutos para serrar a tua perna. Aí tu escolhe, né? Esse é o final dos Jogos Mortais, né? O cara tem que serrar a própria perna para poder sair. Daí todas as coisas que aquele sujeito faz lá no filme Jogos Mortais dizem respeito a esse tipo de suplício autopunitivo, né? Que coloca o sujeito nessa condição de que se ele resiste, é pior para ele, né? Então ela traz esse suplício especificamente que se diferencia do suplício do Damián, né? do Vigiar e Punir, porque tem alguém ali esquartejando ele, fazendo todos aqueles horrores, né? E é importante falar também do suplício, né? Como esse grupo é super heterogêneo, não sei se todo mundo leu Vigiar e Punir e tal, né?
mas ele tem a ver com essa estratégia que acontecia, né, desde a época de Cristo, porque Cristo não foi torturado, né? Aquele meme que circula na internet, né? Você defende a tortura, mas acredita num cara que foi torturado. Cristo não foi torturado. Cristo foi supliciado, né? A paixão de Cristo, paixão significa patos, que significa sofrimento, é uma incidência punitiva sobre o corpo e exemplar, né? Os romanos penduravam cruzes pelas estradas, assim, né? E visceravam, né? Até foram bonzinhos com Cristo, né? Faziam coisas piores com os pobres coitados lá e tal, como punição exemplar. A tortura é diferente, né, gente? A tortura é um método para chegar à verdade, né? Tu tortura o cara e faz falar. O suplício não é para o cara falar, né? O suplício é uma punição sobre o corpo. Claro que vão se misturar, né? Essas coisas horríveis se misturam, assim, né? Mas é bem diferente suplício de tortura, né? O objetivo da tortura é chegar à verdade, né? Mesmo que tu não tenha... Não, não, é chegar à verdade. Tem o Cacete Planeta fez uma vez uma competição sobre era uma charge que era uma competição sobre as melhores polícias do mundo. Daí tu tinha que eles soltavam um coelho, aí a polícia, aquela piada, né? A polícia da Inglaterra acha o coelho em tanto tempo, a polícia da Alemanha acha o coelho em tanto tempo. Aí vai a polícia brasileira do Rio de Janeiro, né? Aí o que faz? Já traz um sujeito ali com um saco na cabeça dizendo eu sou um coelho, né? E é uma piada de mau gosto que os caras fizeram, mas é uma verdade sobre a nossa polícia, de certa forma, né? O cara, tu tortura tanto o cara que o cara fala qualquer coisa, né? E isso que os caras da Idade Média faziam, não interessava, eles não tinham justiça, prova, evidência, né? Isso Foucault faz uma história disso também, né? No A Verdade e as Formas Jurídicas, que é um livrinho que vem depois do Vigiar e Punir, onde ele fala inclusive do Édipo, né? Que o Édipo instaura o direito contemporâneo porque aparece a figura da testemunha, né? Ninguém sabia que o Édipo era filho do Laio da Jocasta, né? E aí vem uma testemunha que é o pastor, né? E o pastor, não, eu vi, né? E o Foucault diz que ali vai ser a genealogia do direito contemporâneo. Porque antigamente o suplício era isso, o cara era punido pela mesma faca que ele matou. Quem dizia se o cara era culpado ou não era o rei, né? A tortura fazia o cara falar. Então a tortura é um método para chegar à verdade, né? Não interessa que verdade seja. Tá? O cara foi lá punido e pronto. Temos. Muito obrigado, Juruá, pela sua contribuição, meu camarada. Seja bem-vindo. Dispositivo, o condenado perece porque resistiu, porque tentou desesperadamente escapar à morte. O movimento corporal de proteção contra a dor foi transformado em tortura. Daí a atrocidade de seu suplício. E talvez seja isso o que caracteriza um método de aniquilamento como esse, transformar o menor reflexo de preservação em um passo em direção ao sofrimento mais insuportável. Não se trata de discutir o caráter inédito de tais torturas, cujo monopólio, sem dúvida, não pertence ao sistema colonial moderno. Essa cena, assim como o procedimento retórico que visa restituir o horror, ressoa em outra narrativa de suplício, a de Damiens, né, descrita no início de Vigiar e Punir. São, no entanto, duas narrativas bem diferentes. No caso de Damiens, Michel Foucault mostra que os sofrimentos infligidos ao corpo da vítima não tanto atingir sua individualidade, mas sim restaurar em seu poder ilimitado a vontade do soberano, subjugar a comunidade afligida pelo crime. Os suplícios e isso, as pessoas tomavam banho para ir no suplício, as pessoas, né, era como o Coliseu, né, então comprava comida, pagava ingresso, né, para assistir o cara ser devorado por um leão, né, deve ser uma coisa feia o cara ser devorado por um leão. As mutilações provocadas por alicates e tesouras, as queimaduras de chumbo derretido, óleo fervente ou cera, o desmembramento final perpetrado por cavalos. Em meio a esse cenário atroz, Damião está preso, e ninguém presume que ele possa fazer algo. Como eu falei antes, né? Em outras palavras, seu poder, por mais ínfimo que seja, nunca é levado em conta, justamente porque ele, de fato, ele não conta. O corpo de Damião será reduzido a nada. Não passa do teatro se encena a coesão de uma comunidade vingativa que ritualiza a soberania de seu rei. Exibe-se, assim, a completa ausência de poder para melhor expressar a magnificência de um poder soberano absoluto.
caso do suplício da jaula de ferro, o público continua lá, na exposição pública do Calvário do supliciado, porém, outra coisa tramada. A técnica empregada parece atingir a capacidade de o sujeito reagir para de fato dominá-lo. O dispositivo repressivo acionado, ao mesmo tempo que exibe e estimula as reações corporais e os reflexos vitais do condenado, configura-os como aquilo que produz a potência e a falha do sujeito. Diante desse dispositivo, para se afirmar, a autoridade repressiva não tem a necessidade alguma de mostrá-lo em sua impotência absoluta. Ao contrário, quanto mais o poder subjetivo atua pelos esforços repetidos e desesperados do condenado para sobreviver, mais a autoridade repressiva o governa, escondendo-se na presença de um algoz passivo e fantoche. Esse governo mortífero do corpo se exerce com tamanha economia de meios que, inclusive, faz parecer que o torturado executou a si mesmo. Tudo foi pensado para ele resistir fisicamente à lâmina cortante que ameaça mutilá-lo até a morte. Deve permanecer em pé sobre os estribos, confinado na jaula. Assim, o dispositivo permite supor que sua sobrevivência depende de sua força, muscular e física, mas também mental. Ele deve se manter vivo se não quiser sofrer ainda mais e morrer. Concomitantemente, essa tecnologia de tortura tem como finalidade única aniquilá-lo, mas de tal modo que, quanto mais ele se defender, mais sofrerá. Os alimentos dispostos em torno dele evidenciam uma comédia cruel, testemunha do fato de que o suplício se exerce sobre a efetividade dos movimentos vitais e tende a controlá-los por completo para aniquilá-los definitivamente. Do mesmo modo que o esgotamento o fará desabar sobre o fio da lâmina. A necessidade insuportável de comer e beber será fatal. Além disso, o primeiro ponto de impacto em seu corpo atingirá as partes genitais. Tudo se passa como se o trabalho de codificação de gênero do poder tivesse sido concluído. O sexo, muito mais do que qualquer outra parte do corpo, torna-se o último lugar onde se esconde o poder de agir do sujeito. Defendê-lo é se defender. E alcançá-lo, acima de tudo, destruir tudo por meio do qual o sujeito, não tanto de direito, e sim o sujeito capaz, foi instituído. E esse dispositivo de execução considera que quem está submetido a ele pode fazer alguma coisa, e busca, estimula, encoraja precisamente o último impulso de poder em seus mais íntimos recônditos, como se quisesse interpelá-lo melhor em sua ineficiência, transformá-lo em impotência. Essa tecnologia de poder produz um sujeito cuja potência de agir é estimulada para ser mais bem apreendida em toda a sua heteronomia. E essa sua potência de agir, ainda que inteiramente voltada para a defesa da vida, é reduzida a um mecanismo de morte, a serviço da máquina de penitência colonial. Vê-se aqui como um dispositivo de dominação, busca acossar o próprio movimento da vida, atingir o que há de mais muscular nesse impulso. O menor gesto de defesa e proteção, o menor movimento de preservação e conservação de si, é posto a serviço do próprio aniquilamento do corpo. Esse poder que se exerce com foco na potência do sujeito, manifestada nos impulsos de defesa da vida e também como de si mesmo. Constitui a autodefesa como expressão da vida corporal, como aquilo que constitui um sujeito, aquilo que constitui uma vida. Na jaula de ferro, em certas técnicas modernas e contemporâneas de tortura, certamente é possível identificar a mesma trama, um tipo comparável de que podem ser resumidas pelo seguinte adágio: quanto mais você se defender, mais sofrerá, mais terá certeza de que morrerá. Em determinadas circunstâncias e para determinados corpos, defender-se equivale a morrer por esgotamento de si. Lutar é debater-se em vão, é ser derrotado. Trata-se de uma mecânica de ação desgraçada com implicações em termos de mitologias políticas. Qual pode ser o destino de nossas resistências, de representações do mundo como representações de si? O que posso fazer se tudo que tento para me salvar conduz a minha... Então vamos fazer uma pequena rodada aí, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que pensou. Vamos ver aqui a interatividade também, né? Eu tenho uma pergunta e já é um tchauzinho, assim, porque em minutos eu vou Não vai sair. embora, vai dar. Eu queria poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo e já tenho feito isso no mundo virtual, mas é só quando dá para prestar meia atenção em alguns dos lugares, né? E
Mas é assim, ó, é claro, a gente acaba relacionando tudo mais com o que a gente está vivendo, estudando e tal, né? Então, não tem como não pensar nessas palavras e pensar na nossa situação necropolítica, mas também não tem como não pensar nos lugares onde a necropolítica sempre foi mais evidente, né? Eu estou pensando no manicômio judiciário, né? Que tem o suplício do corpo, né? Porque qualquer coisa é suficiente para a pessoa ser colocada na unidade fechada e ultimamente foi usado phaser, algemas e coisas de campo de concentração, como querer colocar o número da pessoa na roupa e não o nome, né? Então, se vocês querem conhecer necropolítica, visitem um hospital de custódia, um manicômio judiciário. Mas também uma Alguém coisa que é mais? mais sutil, né? Ou menos que não é tão porque tem a questão do corpo, assim, com a medicação, com a prisão e tal, mas tem a questão de que se a pessoa esboçar qualquer gesto de resistência, né? E aí não é necessariamente no corpo, mas ela vai ser punida, né? Ela vai ser supliciada psiquicamente, por qualquer gesto de resistência, né? E isso é da máquina, não é de um ou outro profissional, é da máquina. Manicômio judiciário, ela é feita para fazer isso, né? Então eu queria saber se essa ideia de suplício, imagino que ela não que ela se que ela parte do corpo, mas que não se limita ao corpo, né? Ou então pensando o corpo como essa coisa mais abrangente, que não é somente a matéria física, né? Ao corpo como representação também, como, enfim. Mas, Não está me faltando palavras agora, mas eu acho que vocês entendem que eu estou falando de corpo, assim, não, tem várias definições para a palavra corpo, né? tu falou uma coisa muito interessante. O meu orientador do doutorado, ele dizia que no Brasil o vigiar e punir tinha que ser lido ao contrário. Sim, Termina com suplício. Né? é, Isso é, né? E essa lógica é assim no manicômio, né? Principalmente o manicômio judiciário, né? O que acontece, a barbárie e essa questão que ela eu estava viajando com relação à pandemia enquanto eu estava lendo, né? Porque tem aham, um pouco esse mecanismo também no manejo que o governo faz da pandemia, né? De que daqui a pouco as estratégias que as pessoas têm de resistir, elas acabam levando elas à morte, né? Como o governo é solidário, por exemplo, com as pessoas que trabalham. Ele se diz solidário com as pessoas que trabalham, ah, sim, né? E ao mesmo tempo as pessoas estão indo para a morte, né? As pessoas estão resistindo. Isso eu vi naquele livro Sopa de Wuhan, que foi o primeiro livro que foi escrito na época da pandemia, onde aparece uma feminista boliviana trazendo uma lógica, uma ética completamente diferente da nossa. A mulher dizendo, olha, nossa maneira de sobreviver é se expor e se aglomerar. Né? E aí coloca também esse mecanismo, né? Mas no manicômio dá para ver, né? Tanto que aparece, vocês viram o sujeito ali que colocaram agora para tratar da política pública de saúde mental, do cara quando ele defendendo o eletrochoque, ele usa uma uhum, expressão muito marcial para falar. Ele chama de arsenal terapêutico, né? sim, Medicação, eletrochoque, essas coisas assim. E no livro da Daniela Arbex, né? E no filme também, o Holocausto Brasileiro. Aliás, eu tinha lido o livro, tinha chorado na parte das crianças, principalmente, e aí eu não vi o filme e resolvi passar ele em aula, né? Sem ver antes. Aí terminou, eu não consegui dar, eu não conseguia falar, porque eles justamente o fato, a pessoa está ali submetida, tem razão, né? A pessoa está submetida àquilo ali, e se ela resistir, eles aumentam a medicação, eles dão eletrochoque. O bicho de sete cabeças, parece isso, né? O cara é internado ah, ali por um motivo fútil, e quando ele quer fugir, né? Quanto mais ele tenta resistir, mais é aplicado o tratamento, né? tem situações assim que até sem a pessoa fazer nada, né? Ela pode ser punida porque pelo pressuposto de que ela fez, né? Eu lembro que quando comecei a atender lá no manicômio judiciário e trabalhando na equipe de ZINST, né? E uma das primeiras pessoas que eu atendi, né? Eu cheguei e estava no castigo,
né? Que é a unidade fechada, que se supõe para situações de crise, mas é usada como castigo, né? E aí achei muito estranho, porque não batia com o atendimento que eu vinha fazendo, enfim, nem se fosse crise, nem se fosse castigo, né? Aí eu vou atendê-lo, né? E ele estava tranquilo, né? O que é docilização, né? Porque não estava resistindo ao castigo, né? E eu conversando com ele, assim, ele tinha um tique nervoso que era de abrir e fechar a perna. Quando ele estava assustado com alguma coisa, ele abria e fechava as pernas enquanto falava. E a bermuda dele estava rasgada no meio, né? Então, quando ele abria e fechava a perna, como não é ofertado cueca para eles, dava para ver tudo, né? Mas era o tique nervoso, né? Ele não estava nem ligado naquilo, né? Então, eu estava vendo tudo enquanto ele falava, mas não porque ele quisesse me mostrar alguma coisa. E o motivo para colocá-lo no fechado foi porque ele tinha mostrado as partes para a enfermeira, né? Então, provavelmente, ele ficou nervoso com alguma coisa, ficou abrindo e fechando a perna, ela achou que ele estava querendo, né, se passar e colocou no fechado, assim, né? Esse E é um então exemplo, esse é um o exemplo muito suplício, didático. o suplício está na ponta dos dedos, assim, está prontinho para ser aplicado, né? Sempre, em qualquer circunstância, né? Colocando a vítima como agressor. Esse é o Exato. argumento esse é o argumento que a Elsa usa para, né, fale, Juruá. Juruá tem uma questão. Diga. Abra o microfone. Peraí. Na verdade, a pergunta é: já abriu aí? Tá ouvindo? Sim? A questão do suplício, eu queria saber se o objetivo final é a morte. Porque eu estava pensando, né, que entre 99 e 2000 no Peru, centenas de mulheres foram esterilizadas à força, né, mulheres campesinas, pelo presidente Ollanta Humala. Eu sei porque eu morei no Peru por 1 ano e meio, e isso é muito discutido lá. E foi um período, e as mulheres tinham muito suplício, né? Eu não sei se a palavra suplício se aplica também no caso em que a lei impõe esse tipo de violência ao corpo, né? Independente do homem ou da mulher, porque centenas de mulheres foram esterilizadas, né? Mas não foram mortas. Então eu queria saber se suplício também se aplica nesse tipo de contexto de violência. Alguém quer falar isso? Galera aí que leu também Viajar e Punir. Na verdade, Jural, o suplício ele é um ritual, né, de punição exemplar, espetacular e muito dolorosa sobre um corpo, né? Bom, sim, né? Nem todo suplício diz respeito necessariamente à morte, né? Por exemplo, tu chicotear uma pessoa, né? Dá 100 chibatadas, né? Então isso é uma punição exemplar, né? De um crime exemplar que é para todo mundo ver, ou seja, ninguém é chicoteado, né? Só tem o cara chicoteador dentro de uma prisão, né? Tu faz todo um ritual, o pelourinho, né? É um ritual de suplício, quer dizer, ele tem que ser exemplar, ele tem que ser espetacular, ele tem que incidir muita dor sobre aquela pessoa ali, né? Mas o suplício é um espetáculo, né? É uma forma de punição, né? E uma das formas que incide justamente sobre aquele corpo. O que vai acontecer, né, que, como a gente tinha falado, antes de tu chegar, a gente estava falando sobre isso, que vai existir um processo de humanização, entre aspas, né, que humanização não é não é uma coisa boa, né, a humanização é simplesmente tornar aquilo um artefato humano, da ação humana, e vai se virtualizando, entre aspas, se suavizando, né? O Foucault vai falar, o suplício parte do suplício até a pena, né? Até a pena é 30 anos, né? Até isso a gente pode se perguntar assim, né? Tá, mas quem é que calcula isso, né? Qual é a diferença entre o cara ficar 25 anos e 30 anos preso? Isso é uma lógica muito abstrata, né? Que aí tem toda uma discussão até do tipo do aproveitamento da mão de obra, né? Quer dizer, eu não vou, né, se eu matar as pessoas, torturar, chicotear elas e tal, né? Eu vou precisar porque vem a revolução industrial aí,
né? E depois isso vai ser revisto, ressignificado, recolocado, porque agora voltou tudo, né? Como um manicômio. Um manicômio esse manicômio grande que a Mainar se refere ali, né? Ele começou porque as pessoas eram enjauladas e expostas no asilo de alienados. Daí veio o Pinel e ele virou o libertador do manicômio e tal, né? E depois o manicômio virou de novo lugar de exposição e de destruição, né? De, de suplício. E é bem interessante que tu falou sobre essa questão da castração, né? Porque ela no século XIX, as mulheres vão ser condenadas a terem um útero extirpado, sim, né? Mulheres isso e por uma questão pseudocientífica, assim, que elas achavam que a histeria era um problema no útero, né? E a histeria também vai provocar o comportamento rebelde da mulher, né? Então, tu vai ter extirpação de útero para acabar com o comportamento rebelde, não numa lógica punitiva, numa lógica científica, né? A palavra castração se aplica a esse contexto da mulher, Sim. porque eu sempre entendi a castração como algo masculino. Pelo A menos no senso comum, né? Pelo não, mas se menos. fala castração mesmo. Se fala, no caso do homem, se fala emasculação, acho que é o termo, né? Não é? Acho que é, né? Emasculação, né? Tirar a masculinidade, né? O termo neutro agora é esterilização, né? Serve para os dois, Isso, então. isso. É. Esterilização, né? Que horror. Né? Que, na verdade, significa limpeza, né? Como que vem da época do higienismo, justamente, né? A palavra higiene, que é limpar as coisas, ela é usada pela primeira vez para tu limpar tudo, limpar a raça, né? Limpar a sociedade, todas as questões assim. Então a Elsa ela vai usar esse. A gente nem precisa ler agora, porque eu já li tantas vezes esse prólogo que a gente pode ir não precisa ler o texto, ficar enfadonho ler o texto, né? A pessoa lê o texto em aula. Então ela vai usar esse argumento, né, da resistência como ocasionadora da punição. Depois ela vai adiante, ela vai ir para outros movimentos, né, ao longo do livro. Ela o percurso dela é muito parecido com o do Foucault em Vigiar e Punir, né? Ela tem um estilo, na verdade, né? E aí onde ela vai falar sobre isso, sobre resistência, né? Sobre a resistência armada, a autodefesa, a defesa pessoal, né? Então ela começa com o Rodney King, né? Ela começa e aí foi bem interessante porque serviu de mote para eu escrever o meu artigo, porque há muitos Rodney Kings, digamos assim. E o Rodney King não morreu, né? O Rodney King não morreu, ele morreu depois de outros problemas, mas não, né? O George Floyd morreu, o Beto Freitas morreu, outros tantos, né? Que são incontáveis, né? Morreram, mas o Rodney King acabou não morrendo. Mas ele foi um caso, né? De um sujeito que foi parado pela polícia nos Estados Unidos, né? E aí os caras, ele deu uma discussão e tal, né? Ele foi parar de uma maneira, né? Imagina, 15 policiais para parar um sujeito. Isso, tu pressupõe que todos os homens negros são nos Estados Unidos, no mundo, são agressivos, né? Então, a mínima resistência do cara, quer dizer, o cara, não, por que vocês estão me prendendo? Eu tenho meus direitos, aí já vai porrada, né? Aí os caras começaram a bater nele, e ele era um cara de mais de 1,90 m de altura, né? Então ele foi por acaso um sujeito que não é que nem hoje, né? Isso foi em 1990, no início dos anos 90, né? Não é como hoje que todo mundo tem um celular na mão, né? Então, era um cara com uma câmera de VHS, o vizinho viu aquilo ali, né? Filmou e de certa forma foi a primeira viralização da história, né? Foi para a mídia e né, na época só tinha televisão, né? E foi para a mídia e tal. E porque o Rodney King era um cara grande, né? Então ele se defendia, os caras jogaram ele no chão, os caras tocaram taser nele, davam pontapé, soco, aquela coisa toda, né? E esse vídeo foi para a mídia e tal. E o que aconteceu, né? No primeiro julgamento que teve, os 4 principais agressores dele foram inocentados por alegar legítima defesa. Né? E é isso que a Elsa ela vai narrar isso, ela vai discutir, né, várias questões, a própria questão da racialização da imagem,
Mais tarde ela vai usar o Roland Barthes, né, a câmara clara, para falar sobre o tratamento da imagem que se dá para essas coisas, né? Quer dizer, como é que eu tenho... É como olhar o Beto Freitas lá, né? Eu faço uma análise, eu descrevo o vídeo todo, né? Porque ele é todo recortado, né? Porque ele foi filmado por câmeras de segurança, né? Ou por pessoas que estavam ali filmando e tal, né? Então tem um certo elemento, né? Por exemplo, a maneira como ele desafiou as pessoas no caixa de supermercado, né? E ele descendo nada disso tem som, né? Ele descendo a escada rolante, a esteira rolante com os caras, até o momento que ele dá um soco no sujeito. Aí, como cada uma dessas imagens, ela vai ter várias e múltiplas significações, ainda mais com a lógica dos comentários nas redes e tal. Vocês lembram, né? O cara, tu não viu isso, né, Juruá? Tu tinha falado que tu não tinha visto isso. Então, aí depois, claro, aí vai, né? O vídeo que mostra ele dando um soco no segurança, né? Aí eu faço uma análise marcial, assim, do tipo, olha, ele deu um soco no cara, mas ele não queria de forma alguma agredir o cara. E ele não tinha nenhuma... Né? Se eu fico pensando em mim, né? Se eu tivesse o tamanho dele, desse um soco no cara com a minha habilidade, eu teria colocado o cara no chão, né? O soco foi um negócio que bateu assim, e toda aquela reação ele não precisava ter existido, né? Se o segurança tivesse o mínimo de treinamento para manejar com aquela situação e não tivesse toda a raiva, né? Que racializa a questão também, né? E a discussão que eu faço é chegar lá no Jojo Agamben, né? Porque a menina que foi a delegada, né? Foi bem bonito até o que ela falou. Ela se referiu ao racismo estrutural e tudo, citou o Silvio Almeida, né? Que eu cito também bastante no meu artigo. Só que também foi um crime de exceção. Por quê? Porque tu não pode realmente imputar aquelas pessoas por racismo dentro da lei, né? Tu não pode culpar um sujeito foi um crime de racismo, mas tu não pode imputar o racismo estrutural como punição, né? Então, eles foram punidos por linchamento. Eu acho que foi um linchamento, aliás, né? Eu digo ali, eu defendo a posição de que foi os seguranças do Carrefour agiram como uma horda linchadora, né? Porque ele, na verdade, o que aconteceu? Esse cara aqui tá nos ameaçando, ele está nos ofendendo, chama todo mundo, não deixa ninguém entrar, e o espancamento dele foi um espancamento bárbaro e sem nenhuma técnica, né? Não teve técnica ali. Eu faço análise, né? Então, tipo, tem uma hora que um cara sobe em cima dele, né? De um lado, e o outro cara tenta dar uma rasteira nele, né? Daí tá eu agora vendo, né, analisando o que aconteceu quando o Beto Freitas tinha 130 quilos, né? O cara subiu em cima dele, ele ficou com 250, né? E o que acontece? O cara tentou dar uma rasteira, não dá, porque o peso de um se somou com o peso do outro, né? Só que como o Beto Freitas não era um cara atleta, ele cansou de sustentar o peso do outro, cedeu, né? Aí os dois caras derrubaram ele e começaram a espancar, dar soco, né? Uma coisa completamente louca, que não tem nada a ver com treinamento de como imobilizar uma pessoa, né? Imagina dois caras pegando um que estava cansado já, né? E aí o cara subiu, botou o joelho aí sim, né? Chegou o final assim, né? O cara botou o joelho nas costas dele e ele morreu da mesma maneira que o George Floyd, digamos assim. Só que o George Floyd estava com o joelho no pescoço, né? Foi uma técnica mais... Aí, no caso do policial americano, ele aplicou uma técnica com o objetivo de machucar bastante o cara e não fazer o cara respirar. Não foi ele não tentou imobilizar o cara, né? Eu queria fazer uma observação bastante pessoal, que é você parece se divertir bastante quando narra essas coisas. Eu sei que é porque tem a ver com artes marciais, mas você está descrevendo uma morte e agressões e etc., dando bastante risada, e eu estou particularmente incomodado com isso, porque foi um ser humano espancado até a morte, e você conta isso rindo. Então, é uma observação de uma pessoa preta que está ouvindo a descrição de uma pessoa preta sendo morta, enquanto você dá risada. E eu acho que não é nada engraçado em nenhum aspecto. Era só isso que eu queria dizer. Sim, não, eu não estou dando risada, né? Não dei risada em nenhum momento. Aqui tem questões que são irônicas, né? A gente está dando risada de como o sistema trata isso, né? Como a pessoa vai lá e diz assim, olha, ele começou a briga,
né? Vai ter comentários lá dizendo que ele começou a briga. Segundo, depois, logo em seguida, puxaram a capivara do capivara, eles chamam de a ficha corrida, né? Do Beto Freitas, dizendo que ele já tinha sido preso por detido por porte de armas e já tinha ficha na polícia por ter agredido a esposa. Já tinha na delegacia da mulher alguma ocorrência. Justificou o linchamento dele na hora, né? Inclusive, o fato disso dar no jornal, né, logo em seguida do crime, a gente não vê isso em outro tipo de crime, né? O cara fez alguma coisa e aí, a polícia agiu com o sujeito e tal, né? Como apareceu, vocês viram, logo na mesma época do crime do Beto Freitas, um sujeito foi linchado em Nova Prata, aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade onde eu tenho família, né? E é inacreditável, gente. É uma cidade onde o crime é a polícia, sei lá, como se diz, né? Tem uma gíria na segurança pública que é tipo a polícia serve para tirar um gatinho de cima de uma árvore, né? E Nova Prata é uma cidade assim, né? E aí deu uma treta lá na noite das pessoas bebendo e aí o sujeito foi linchado até a morte. Ele morreu depois, né? Mas ninguém foi se preocupar com a ficha corrida dele, né? Tem supostas testemunhas que dizem que ele assediou uma menina, né? Mas tem outras pessoas que negam, aí é uma discussão, né? Mas ninguém se preocupou né? Todo mundo falando que ele era um bom sujeito e tal. Já o Beto Freitas não, né? Tem correntes na internet aí que dizem que ele mereceu tudo que aconteceu com ele, né? E da mesma forma do Rodney King, né? O soco na cara que ele deu do segurança foi uma forma de resistência, né? Foi uma forma de resistência, ainda que visualmente seja um soco na cara, e todo mundo e se um de nós estivesse passando por ali e visse o acontecido, eu fico pensando sobre isso, né? Eu fico pensando porque eu frequento, às vezes eu vou nesse Carrefour, né? Eu fico pensando o que eu faria se eu estivesse vendo aquilo ali na hora, né? Provavelmente eu não faria nada. Eu posso pensar mil coisas, mas não, eu vou lá ajudar, né? Vou lá. E não, porque se tu tá passando de relance ali, tu pensa assim, olha, aquele cara deve ter assaltado alguém, né? E é isso, as pessoas que estavam passando por ali, né? Muita gente, tu vai pensar, por que as pessoas não ajudaram ele? Porque tu não viu o contexto da cena, tu não viu nada, tu tá ali vendo uma situação, né? Aí depois tu tem todas as implicações disso, né? No caso do Rodney King, justamente o que aconteceu? Os advogados dos espancadores dele, do Rodney King, usaram fragmentos do vídeo, né, que mostravam que o Rodney King estava também agredindo os policiais. Se tu assistiu o vídeo corrido assim, não é assim. Tá lá no YouTube, tem um documentário sobre isso no YouTube, né? Não é assim. Mas se tu pegar no julgamento, né? Então tem essa Rodney King quase 2 metros de altura com a mão levantada e o policial aqui, né? Olha ali, ó, o cara tá agredindo ele, né? Então eles usaram isso e no primeiro julgamento os 4 policiais foram absolvidos. Imagine, os caras foram absolvidos, tá? Por um crime que teve testemunha, onde eram 10 policiais praticamente em volta de um homem, né? E eles foram absolvidos por alegar legítima defesa, né? Que foi de certa forma também, né? O que os advogados dos agressores do Beto Freitas também fizeram, né? E que foi legítima defesa porque ele deu um soco que pegou de raspão no rosto do segurança, né? Sendo que aqueles seguranças ali não eram seguranças de contenção, né? Eles eram seguranças. Como é que eles? Eu fui olhar lá na empresa de segurança. Como é que é o nome daquilo? Ah, é controle de perdas. É o nome disso. Você sabe o que é controle de perdas? Se tu entra no supermercado, tu sai do supermercado e toca o apito né? Aí é o carinha que vai ali olhar a tua bolsa, né? Dependendo de quem tu é, né? Dependendo da tua cara, dependendo da tua cor, né? Dependendo se tu usa boné ou não usa boné, né?
E eles estavam ali, o trabalho, mesmo que eles tenham o treinamento básico da segurança privada, a função deles não era de contenção, né? E mesmo se fosse de contenção, a função da contenção, né? No caso do Beto Freitas, simplesmente o fato dele não ter reagido ao soco, né? Deixado o Beto Freitas ficar no estacionamento ali, né? Sem fazer nada, e chamar a equipe ficar em volta e tal, e tu manejar, chama a polícia, não sei o quê, né? Para vocês verem como foi um crime de ódio, como foi o linchamento, né? Porque se eles não tivessem feito nada, quem estaria na cadeia hoje seria o Beto Freitas, né? Porque ele deu um soco na cara de um sujeito, né? E ele já tinha uma ficha na polícia. Para vocês verem como tem um caráter de linchamento suplicial. Fala aí, relação ao fuzilamento, né, do carro lá no Rio de Janeiro. Né, provavelmente não deu nada isso, ou eles dão um jeito de punir as pessoas que são a ponta da corda, né, digamos assim, essa coisa meio Hannah Arendt, assim, né, do tipo, aquele cara vai... Né, que quem coordena essa política... Eu acho que eu falei isso no outro encontro, né, do sujeito que... É outro exemplo, né, do sujeito que foi baleado num tiroteio, né? E o advogado da polícia alegou que ele foi responsável pelo seu próprio por ter sido baleado, porque ele estava usando fone de ouvido, né? Daí ele não ouviu o tiroteio, e aí ele não se escondeu, levou um tiro, né? É a mesma lógica que ela trata no livro, a mesma lógica que ela está falando aqui, né? Desse princípio de autodefesa, né? Onde quanto mais tu resiste, mais esse crime essa punição se incide sobre ti, né? Então, no caso do Rodney King, no caso, né, do Beto Freitas, aconteceu isso, né? E porque quem conhece o Carrefour, né? E eu tinha um primo que até já faleceu e ele frequentava o Carrefour da Bento Gonçalves, para quem não conhece Porto Alegre, né? Esse Carrefour onde aconteceu o ato fica no bairro Passo da Areia, que é perto de uma zona, né, um pouco hoje está sendo gentrificada e tal, né? Mas ele fica perto de uma área, mas aqui o Carrefour, o outro Carrefour, que é o da Bento Gonçalves, fica do lado da PUC, ele fica perto do bairro Partenon, do Campo da Tuca, que são zonas de comunidade, assim. Então o trabalho cotidiano dos seguranças, né, envolve isso, né? Em outros Carrefour também, né? Tanto que o Carrefour é isso, o Carrefour ele é reincidente com relação a atos de racismo, né? Não só racismo, mas a perseguição a qualquer, né, gurizada que entra de mochila e de boné, né, no supermercado, os seguranças ficam perseguindo, né? E se o cara rouba alguma coisa, eles percebem que o cara rouba alguma coisa, eles levam para uma salinha, né? Eles batem, eles agridem, eles humilham, né? Isso quando não levam para outro lugar, né? Então isso é recorrente, né? Em todos os supermercados de certa forma é assim, né? Tu tem uma lógica um pouco mais polida em alguns, né? E tu tem uma lógica um pouco mais explícita em outros, né? Isso aí aconteceu muitas vezes nos últimos anos, assim, né? Até com cachorro, né? Mataram aquela história que mataram um cachorro, né? Também, né, aconteceu isso. Então tem essa lógica de uma ação sectarizada, né, por classe, e porque tu abre um supermercado, tem uma zona de alta desigualdade social e tal, tu abre um supermercado ali cheio de produtos, né? E aí vai entrar uma população ali, e a gente vê pela história, né? Aí tem os outros livros do Foucault aí, né? O Nascimento da Biopolítica, Em Defesa da Sociedade, que ele vai falar do racismo como uma filosofia, né? O racismo não só como injúria racial ou preconceito, mas como uma filosofia, né? Um arcabouço teórico que vai justificar uma teoria das raças, né? De que há raças, e aí junta com isso. Por isso, a Maynard que saiu, né? Ela fala do manicômio judiciário, né? Tem uma história aí, que muita gente pesquisa, no Rio de Janeiro tem um pessoal que pesquisa isso e tal, tem o surgimento de uma ciência chamada criminologia,
A criminologia ela é uma ciência que surge do higienismo e ela surge ela é uma ciência, digamos assim, transdisciplinar entre biologia, medicina, filosofia, psicologia, psiquiatria, né? Tudo isso no século XIX para produzir uma ideia de um criminoso que é fruto de seu meio, que é fruto de sua classe, que é fruto de sua raça, né? Então, o manicômio judicial, né, essa ideia do criminoso perigoso, do criminoso doente mental, né, é uma estratégia de poder, né? Tem uma discussão muito grande sobre isso, é que todo criminoso não é um doente mental, né? Então, essa é uma discussão importante. Então, vai ter essa junção. E outra coisa, né, a Mainar poderia estar aqui para falar sobre isso, o pessoal tem um livro de uma pesquisadora do Rio de Janeiro que chama Cristina Halper, que se chama Criminologia e Subjetividade no Brasil, né? E ela vai falar sobre isso. Então ela vai dizer assim, a gente vê essas coisas de filme, ou até aqui no Brasil, né? Quem foi que alegou insanidade mental esses tempos? Cometeu um delito e alegou insanidade mental? Não me lembro. Dizendo que assim, olha, é pior, né, olha o que a Mainar falou do manicômio judiciário, né? O que acontece? Se tu se tu é um criminoso não doente mental, né, que não é imputado, né, como que é imputado na lei como um criminoso, né, o doente mental é considerado, entre aspas, inimputável, né, tu vai cumprir tua pena, né, daí tu apela, daí vem a justiça e tal, né, tu diminui, tu aumenta, né. Agora, se tu é um criminoso que é considerado doente mental, para onde tu vai? Né, tu vai para um sistema onde tu não tem uma pena, né, tu não vai ficar, tá 10 anos, né, não, né, tu vai estar submetido a um exame de periculosidade. Eu acho que até a Mainar vai defendendo a tese dela sobre isso, né? Sobre a questão da periculosidade e aquilo e a Cristina Halter ela fala justamente sobre isso, né? Então tu tem uma junta médica e psicológica que vai avaliar aquele sujeito e vai determinar, né, com algum critério, né? Daí eles têm lá, é bem legal, eles têm, assim como Foucault tem lá os anormais, né? Eles vão analisar os prontuários, eles vão analisar o discurso moral do psiquiatra, né? E isso é fundamental, né? Para nossa discussão aqui. É esse olhar moral, né? E aí tu pode passar a tua vida inteira no manicômio judiciário. Tu não vai cumprir uma pena, né? A cada 3 anos tu é avaliado, aí vem uma junta psiquiátrica que vai dizer, olha, esse cara aqui continua sendo perigoso e ele tem que ficar aqui. E aí, junto com isso, tu vai ser medicado. Vocês já viram um documentário sobre prisão americana? Já viram? Tem uma série, Orange is the New Black, né? Já viram essa série? Vocês viram como é que é a ala psiquiátrica do presídio? Já viu, Ellen? Lembra disso? Eu vi um documentário sobre isso. Imagina que Fala, Ellen. Fala. Não me lembro dessa parte da aula psiquiátrica. A aula psiquiátrica, tu fica amarrado numa cama e te medicam. Né? Eu vi um documentário sobre prisão americana, sim, o preso esquizofrênico e tal, tu tem tipo a reforma psiquiátrica, né? Ou seja, eu não vou ter um manicômio, eu tenho uma ala para doentes mentais no hospital geral. Assim tem uma ala para doentes mentais no presídio geral também, né? E o que acontece com o cara? O cara é trancado numa cela e medicado sistematicamente. Pronto, acabou. Porque a criminologia americana, a história da criminologia americana, primeiro ela tem primeiro ela vem do higienismo, depois ela vem de um cientificismo do estado de bem-estar social, ou seja, a criminalidade tem causas sociais, tem causas sistêmicas, tem causas morais, né? Então vamos tentar descobrir uma teoria que resolva o problema da criminalidade. Então o problema da criminalidade pode ser a pobreza, pode ser a questão da lei, do acesso à justiça, da estigmatização. Depois, nos anos 80, o que vai pegar? Se chama criminologia administrativa, ou seja, eu não sei, não me interessa mais a causa daquele problema. O que me interessa é resolver ele.
Então, tu vai prender as pessoas sistematicamente, a ponto que hoje a população carcerária americana seja perto de 4 milhões de pessoas. Tem um sociólogo chamado Loic Vacante que diz, são favelas fechadas. E aqui no Brasil também, né? O presídio é uma favela fechada. Né? Parece que 1 em cada 4 americanos já teve problema com a polícia e já foi, de uma certa forma, preso. Imaginem, gente, um em cada 4. Né? Pobres, negros, mexicanos, migrantes, né? Essa galera toda aí. Então, imagine, o cara é um doente mental, né? Dentro de um presídio, é um barril de pólvora. Né? O cara surtado lá, né? Esquizofrênico, perigoso e tal. O que tu faz com ele? Tranca ele numa cela e dá medicação. É isso, acabou. O cara vai ficar lá trancado na cela, né? Assim como é com relação, né? Os remédios psiquiátricos que surgem a partir dos anos 50, tem aqueles mais refinados, né? Como o antidepressivo, tu pode tomar escondido, inclusive. Né? No início, os remédios psiquiátricos eles tinham um efeito, né? Colateral e tal. Hoje eles têm efeito colateral, mas é mínimo, tipo perda do apetite sexual. Né? Isso aí não incomoda ninguém, né? Agora imagina tu ficar panquecão mesmo, né? Hoje em dia não, inclusive as pessoas podem tomar remédio psiquiátrico escondido, né? Ninguém nota, né? Porque a pessoa fica naquela onda, né? Mas esses mais antigos, o Aldol, o Haloperidol, a clorpromazina, né? Eles são feitos para conter, né? O cara tá batendo com a cabeça na parede lá, tu toma e o cara dorme, né? 3 dias o cara dorme, né? Aí os caras, os psiquiatras dizem que não, tu melhorou a vida do sujeito, claro, né? Se o cara tá surtado, ele incomoda, se o cara tá dormindo, ele não incomoda, né? Tem essa lógica suplicial também, de certa forma, tá? Que a loucura, ela é resistência. A loucura é uma forma de resistir ao sistema. Né? Isso é bem colocado, até o pessoal que tem falado da história da psicanálise e tal, com relação a isso. Da histeria ser uma forma de resistência das mulheres, né? Naquela época. Que não podiam falar, né? Que não podiam se manifestar e tudo. Bueno, abrimos o microfone aí para quem mais quiser falar. Falo demais. Professor, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Quando você estava conversando sobre o processo da autodefesa, eu me lembrei muito da questão do Gandhi, da não violência, em que me parece que ele subverte essa coisa da autodefesa. Uma vez que quanto mais você se defende, você é punido, ele parece que ele traz, tipo, não se defenda. Como é que o sistema desse processo da autodefesa vê essa estratégia que o Gandhi elabora? Uma discussão importante, né? Tem um livro do filósofo aquele Slavoj Zizek, eu acho que eu tenho aqui, é um livro dele só sobre violência, né? Eu publiquei um artigo, não sei se é a Ellen, eu falo da Ellen porque ela é frequentadora do Fantaspoa, né? Que e esse filme ele foi de um dos primeiros Fantaspoa, e esse filme foi proibido no Brasil, né? E eu escrevi um artigo sobre eu obrigava meus alunos a assistir esse filme, quase foi processado. Se chama O Filme Sérvio, né? E ele foi proibido no Brasil, mas ele tinha uma cópia no YouTube, imagina. Eu baixei ele pelo YouTube. E ele é um filme ultra violento, esteticamente, né? Mas o que o cara quer dizer com aquele filme é outra coisa, né? Claro, talvez ele tenha errado um pouco a mão, né? Talvez, sei lá, né? Mas eu analiso esse filme cena a cena. Eu publiquei um artigo agora, né? Ninguém queria publicar esse artigo. Aí eu consegui publicar na minha própria revista. Qual é a solução? Eu faço a minha própria revista e publico o artigo, pronto. Né? E aí a gente fez várias discussões sobre essa questão. E o Zizek diz que Gandhi foi mais violento que Hitler.
Claro, porque ele vai conceitualizar, como a gente estava falando no início, né? Dois caras, tu vai assistir uma luta de MMA, né? E isso, o livro inteiro, a Elsa Dorlan fala da tal da ética, no começo dessa introdução, ela fala de uma coisa que chama ética marcial de si. É bem Foucaultiano isso, mas eu gostei muito desse livro por causa disso, porque, né, eu sou um praticante de artes marciais, como até o Juró falou, assim, olha, a pessoa que trabalha com violência, filosoficamente, ela é meio como o cirurgião, assim, né, que vai corta uma perna do cara e tal, né, e isso aí é profissional, né. E esse filme, por exemplo, o filme Sérvio, exige um pouco de abstração de um cirurgião quando tu vai analisar o filme, né? Tanto que muita gente me acusou de várias coisas, né, quando eu estava fazendo essa pesquisa, né, inclusive de compactuar com as coisas que acontecem no filme e tal, né, simplesmente porque eu assisti o filme e analisei ele, né. Mas essa questão da ética marcial de si, sim, porque daí tu vai relativizar o conceito de violência, porque violência pode ser várias coisas, né. Tanto que na época que a gente analisava o filme Sérvio, eu dizia, o filme mais violento que eu vi na minha pesquisa não é o filme Sérvio, né? O filme mais violento da minha pesquisa é um filme chamado Canibal Vegetariano, né? Que é um filme croata, que é a história de um ginecologista obstetra que trabalha numa clínica pública, né? E ele é um cara corrupto, e ele é um cara assediador e tal, e aí ele vai indo numa escala, o filme vai indo numa escalada e o filme não tem catarse, né? Do tipo, tu acha, fica ali torcendo para que esse cara se foda no filme, e ele não se fode, ele só melhora a vida dele. E ele vai fazendo coisas das mais absurdas, assim, do tipo, ele tá tirando uma soneca na clínica, né? E aí vem uma mulher lá e precisa ser atendida para fazer uma ecografia, né? Porque ela vai viajar, ela quer saber se está tudo bem com o feto, né? Vai tirar suas primeiras férias em muitos anos e ela quer saber se está tudo bem com o feto. E aí ele se irrita com ela porque ela interrompeu a soneca dele. O que ele faz? Ele usa esse procedimento várias vezes. Ele tá passando, fazendo a ecografia. Daí ele olha assim, ih, deu problema no teu feto, tu não vai poder viajar. E a mulher, não, mas é minha viagem, isso aqui não, tu não vai poder viajar, né? Daí a mulher vai embora chorando, assim, né? Tá com problema no feto e tal. Daí a enfermeira fala para ele, ah, mas ela não teve nada, né? Ah, mas ela interrompeu minha soneca. Tipo, essa é a coisa mais leve que o cara faz no filme, né? Aí quando termina o filme, tu termina detonado, assim, né? E o filme não tem nenhuma cena de sangue, né? Não tem nenhuma cena de alguém agredido, leva um soco, leva uma facada e tal, né? Então o Zizek vai defender esse argumento de que o Gandhi realmente foi muito mais violento do que Hitler, que o Hitler, ele dizia assim, o tipo de violência que o Hitler cometeu, ela estava dentro do sistema, ela era conservadora, ela era de certa forma reacionária, né? O Hitler não quis subverter a ordem do mundo, né? A ordem do mundo era assim, o Hitler exagerou talvez, mas todas aquelas doutrinas dos nazistas, elas eram aceitas, gente. Os carrascos, os médicos, aqueles que trabalhavam em campo de concentração, eles eram médicos famosos. Tanto que depois, no Nuremberg, várias associações, aquele cara ali descobriu a cura do câncer, então não enforca ele porque ele é um grande cientista. A Hannah Arendt trabalha isso, o Jorge Agami trabalha isso, né? E quanto que é o Gandhi, com essa ideia da não violência, ele produziu uma mudança muito mais profunda numa sociedade, né? E foi muito mais violento nesse sentido, né? Da violência como esse impulso vital transformador. A violência pode ser isso também. E a Elsa Dorlan fala sobre isso, assim, né? Ela vai dizer, olha, com relação a sufragistas, por exemplo, ou com relação à resistência do gueto de Varsóvia, né? Aquelas pessoas pegaram em armas e era legítimo pegar em armas, né? É legítimo morrer naquela época, tu não tem opção, né? Então, ou a gente deixa os nazistas invadir o gueto de Varsóvia, né? Ou a gente deixa os nazistas invadir e matar todo mundo, ou a gente pelo menos morre lutando, né? Já é uma outra história, né? Ou com relação a coisa mais legal do livro, eu acho, né? A coisa que para mim era inusitada e ela é muito teoricamente revolucionária, assim, em todos os sentidos, que é o jiu-jitsu das sufragistas, que é para mim é o melhor capítulo do livro, certamente, porque e agora por acaso apareceu naquele filme Enola Holmes, né? Então, cara, o que a gente vai fazer? Olha, vamos aprender a lutar, né?
Tu aprender a lutar, enfrentar, por isso é violento? Não sei, né? É uma discussão, né? Tu ensinar as mulheres a lutar, né? É uma discussão que a gente tem que fazer, né? Sim. Não, Fábio, eu me lembrei de um outro filme, que é o Violência Gratuita. Ele é muito bom, porque ele vai mostrar, eu acho que apenas uma cena ele vai mostrar sangue, né? E eu acho que no meu curso de teatro, na época, eu também fui muito criticada, assim, os colegas todos saíam chorando, ou com ojeriza, enfim. Mas eu achava um filme muito interessante, porque trazia a questão da violência quando tu perde todos os teus direitos políticos, tu já não tem uma identidade, tu já não é um sujeito, né? Tu é, digamos, tu é aquele ovo que o cara tá quebrando quando chega dentro de uma casa pedindo ovos, de uma maneira irônica. E a partir daquilo, dois homens, né, fazendo um processo ali de tortura com uma família que nunca esperaria esse tipo de violência. Eu acho muito interessante, assim, que a violência ela passa primeiro pela anulação, né, do sujeito enquanto um sujeito da dor, enquanto um sujeito do sofrimento, né, passível de sofrimento. Helen, esse filme entrou na minha pesquisa. Eu apresentei até um trabalho num congresso que era sobre juventude, eu acho. Esse filme é demolidor. Esse diretor é sádico, cara. Esse diretor é mau. Ele é mau com o espectador. Nesse filme, nós somos torturados pelo diretor. A cena do controle remoto, né? Não vou dar spoiler Mas aqui. ele é único, né? Eu acho ele único, porque quem suporta olhar um filme desses também suporta se de fato se conectar com o que é violência. Porque se a gente pegar vários conceitos do que é violência, a gente não consegue chegar a um parâmetro, né? Violência não é, ela só é definida quando sentida. Essa, pelo menos, lendo bastante coisa sobre violência, eu chego a essa conclusão. A violência só é definida, bem definida, quando ela é sentida. E o que a gente pode fazer é ser tradutores da dor, é a gente poder olhar essa dor, né, e tentar traduzir essa dor, porque não tem como conceituar de uma maneira cética, né, de o que é violência, né? É difícil. Eu faço umas coisas, eu dei um curso no Pichon, né, onde eu falei sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito, porque no caso do filme Sérvio, por exemplo, né, o que o diretor do filme Sérvio quer dizer? Cara, aqui teve a pior guerra genocida do século XX, né, e ninguém fala nada. E aí o Zizek fala sobre isso, ele diz, olha, todo mundo conhece o Saddam Hussein, né, e ninguém conhece o Slobodan Milosevic. E eu faço uma lâmina de PowerPoint onde eu coloco o Saddam Hussein, o Gandhi, o Slobodan Milosevic e o Hitler, né? E ninguém conhece o Slobodan Milosevic. É um velhinho com cara de simpático e tal. Inclusive ele foi inocentado, gente, pelo Tribunal de Haia. Inacreditável, isso, morreu na prisão, né? E enquanto isso, Saddam Hussein foi enforcado, né? Era o inimigo público número 1 e tal, né? Foi na mesma época, a grande questão é que foi na mesma época. O inimigo público número 1 era o Saddam Hussein e a guerra das... Daí esse cara fez o filme Sérvio em função disso. Eu vou falar sobre as coisas que aconteceram na guerra e ninguém dá bola, né? Inclusive isso, as pessoas não conseguem ver o filme, diz que o filme é isso, o filme é aquilo e tal, e é o que o diretor diz, olha, isso aí tudo aconteceu no meu país aqui, e vocês têm medo de um filme. Né? E é isso, o Michael Haneke também, pô, tem cenas desse filme onde não acontece nada e elas são absolutamente torturantes para o espectador. Aquela cena, por exemplo, que eles vão embora, né? E depois eles voltam. O que é aquilo? É que esse diretor é mau, né? Tem um outro filme dele que é Amor, né? Que é uma história de uma professora de música aposentada que tem um derrame e o marido cuida dela. Vocês viram esse filme? E aí tem uma cena assim, o cara cuida dela com toda a paciência e tal, mas o cara, porque ela tem dois derrames, né? Um ela fica mais ou menos e do outro ela é um casal de idosos e tal. E tem uma cena que ele tá do lado dela no leito e ele dá um tapa na cara dela. Porque ele não aguenta mais aquele sofrimento e tal, né? De estar suportando aquela situação e ele dá um tapa. Vai, é terrível a cena, assim, é terrível.
né? Uma cena pequena, uma cena, né? Aparentemente um tapa na cara, simplesmente, mas, né? É como aquele filme Água Negra, né? O filme Água Negra é a mesma coisa, é um filme de terror onde a cena mais apavorante do filme, a mulher sobe no telhado e encontra uma bolsinha cor-de-rosa no telhado. Né? Tipo, essa cena em si ela não é nada violenta, né? Mas no contexto do filme, chega, não quero mais ver esse filme. E o filme serve também, né? Tinha discussões assim, né? Na época tinha um making off da cena do bebê recém-nascido, né? Onde os atores estão dando risada, né? Tu vê que aquilo ali é tudo truque, né? Tu vê que tudo aquilo ali é maquiagem, né? Então essa questão que o Zizek fala, tem vários tipos de visão sobre a violência. Uma delas que é no Brasil hoje, né? Que é, bom, agora acabou de morrer uma pessoa de Covid. Agora, nesse minuto que eu estou falando. E a gente não tem a percepção disso, né? Esses 250 mil mortos, a gente também não tem a percepção disso. Pensa com a Boate Kiss, né? Onde aquelas 200 mortes foram exibidas repetidamente pela mídia. A gente entrou dentro da boate. E 200 mortes da Boate Kiss provocaram muito mais. E naquela época da Boate Kiss teve um incêndio ali do lado da Arena do Grêmio, uma favela que tem ali, e ninguém deu bola. As pessoas, não morreu ninguém, mas as pessoas perderam tudo que tinham. E ninguém deu bola, não foi... Naquela época, lembra? Os psicólogos foram atender as pessoas em Santa Maria, todo mundo botava no seu Lattes que trabalhou na Boate Kiss, né, e tal. Agora ninguém foi acudir as pessoas lá na vila que sofreram muito também, né, porque perderam tudo, né, e porque justamente o governo quer tocar fogo mesmo naquele lugar ali, né, para poder fazer a pista do aeroporto, sei lá o quê, né. Bueno, gente, nosso tempo está acabando, né? Muito obrigado pela presença. Então, hoje, na verdade, o que eu falei agora está tudo naquele prólogo ali, vocês vão ler, né? Esse livro é muito bom, né? E na semana que vem, daqui a 2 semanas, daí a gente vai ter tempo para ler, né? Pensem, daqui a 2 semanas, a gente vai ler A Fábrica dos Corpos Desarmados, que é o primeiro capítulo. E aí, se alguém já quiser se preparar, assim, né, para aquecer a discussão, aí 2 pessoas seria bom, né? Aí eu fico quieto, não falo nada. Eu não tenho acesso a esse livro, Fábio. Eu acho que tu comentou, né? Tu comprou ele pelo Kindle? Eu comprei tem na Ubu, porque eu assino o circuito Ubu, a cada 2 meses eu recebo um livro, né? E eu vou tentar conseguir o PDF dele. Eu sei que tem um cara ali que tá, né? Depois se tu quiser entrar tem o grupo de WhatsApp onde passa, se tu quiser entrar no grupo de WhatsApp, né, para a gente fazer informes e tal. E também, ou se tu não quiser, eu te passo lá pelo Face a pasta no Drive, né? Que tem o meu texto, eu já botei ali, né? Que também de certa forma ele resume o livro. Tem a resenha da Bruna, né? Que é muito boa. Muito boa a resenha que ela fez. É uma pessoa que está fazendo, ela é uma super feminista, assim, que está fazendo doutorado. Ela trabalha com filosofia, ela trabalha com Deleuze e psicanálise, é muito legal. E ela é super engajada, assim, então ela fez uma resenha bem boa do livro. Tá? E eu vou tentar transformar o Kindle em PDF. Né? Qualquer coisa, né? Tu mora em Porto Alegre, né, Helen? Isso. Aí eu até falei com a Mainar também, né? Eu consegui um Xerox. Uhum. Tiro o Xerox mergulho ele no álcool, assim, levo lá, boto na tua caixa de correio e saio correndo. Tu mora em Rio Grande mesmo? Não, eu moro perto do restaurante Alnur, sabe onde é? Tá. Perto da psicologia da URGS, onde eu fiz meu mestrado, minha graduação e tal. Lá nos tempos das cavernas, né? Quando não tinha doutorado, essas coisas. Né? Já pegou um tempo mais civilizado do que eu. E... Inclusive, eu sou primo do teu orientador de doutorado. Qual, o Henrique? Ele é meu primo. Primo distante. Bem distante, mas o sobrenome da minha... Ele é meu primo em 3º grau, eu acho. Que mundo pequeno! Ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Eu e ele brigamos uma vez.
A gente, Ai, nunca, a gente nunca mais se falou. Coisas de antigamente. Né? Ele mora perto da minha casa, aqui, ele mora na Miguel Tostes. Né? isso, isso. E tu mora onde? Ele mora Tu mora onde? no centro Tá. histórico. Então, se tu não conseguiu, compra, eu recomendo comprar. Esse é um livro para se usar, assim. Né? Esse é um livro para tu... E o meu já está gasto, já. Até Deixa eu te contar rapidinho, daí eu posso publicizar com os colegas. Eu fui contratada pelo Fantaspoa para organizar 2 eventos. Um é sobre mulheres no cinema, então vão ser 4 diretoras, atrizes, falando sobre os desafios de ser mulher no cinema, e um outro sobre as questões LGBT, assim, então vai ter uma roteirista cineasta mulher trans, uma outra que é uma atriz trans do filme Cidade dos Ossos, o homem trans, que meio que virou um ícone, assim, também do cinema, e mais um diretor, assim, gay, que traz essas questões, é muito legal. Fica o convite, depois eu passo. Vamos divulgar, né, dia 9 de abril, porque o Fantaspoa é um dos maiores festivais de cinema do mundo, né? Ele acontece em Porto Alegre desde 2010, né? Eu frequento ele, acho que desde 2011. Inclusive, no meu primeiro Fantaspoa, acho que eu vi uns 50 filmes. Na boa, eu vi toda a mostra Apocalipse Zumbi que teve. E era presencial, assim, bem legal. Bah, era uma coisa assim. E aí agora com a pandemia eles conseguiram fazer gratuito pela plataforma Darkflix e começa dia 9 de abril. Né? É legal, Helen, participar do Fantaspoa, muito massa. Eu vou encher o saco de vocês pelo WhatsApp para vocês participarem do Fantaspoa. Eu sempre encho o saco de todo mundo. Eu trabalhei como anjo, né? Eles chamam de anjo no Fantaspoa, quando tu fica acolhendo todos os diretores lá do mundo todo, acompanhando em Porto Alegre para almoçar, para beber, para tudo. Que maravilha! Mas esse ano está sendo bem especial, porque eu estou trabalhando a partir do meu campo de pesquisa, de trabalho, né? Então vai ser muito bacana. Assim. Que legal, que bom, que maravilha. E assim, tem muito filme ruim, né? Mas tem muito filme bom, mas é que ver filme ruim é bom também, porque a gente desenvolve a sensibilidade cinematográfica. Né? Eu pesco muita coisa no Fantasma. O problema é que às vezes os filmes somem e tu não consegue ver eles de novo. Nem trabalhar em aula, nada, né? É um saco. Mas é muito bom, tem mostra de curtas, tem... Inclusive, não sei se tu chegou a ver o Ceder Masochismo, que foi de uma diretora que... É um filme feminista, é uma animação. Chegou a ver esse? Não. Eu vou te mandar ele. Esse eu consegui achar no Vimeo, legendado O que eu achei engraçadinho foi a... Como é que é o nome? Mas era uma série de curtas sobre a pandemia, achei muito bacana. Genial, genial. Muito bom. Alguns muito ruins, né? Mas outros muito bons. Mas até os ruins eu achei genial. Aquele do boneco, né? Assassino. Esse foi meu preferido. Então, quem fica para ler o capítulo do livro? Flávia, tu que está terminando de ler o livro já. Eu posso. Renata? Ficar. Eu não estou terminando, não. Eu estou no capítulo 3. Tu não quer, então, tu e a Renata falar, aquecerem o primeiro capítulo ali? Pode ser. Tá, beleza, gente... então, people. Vai ler agora? Hã? A gente vai ler agora? É, o primeiro capítulo, daqui a 15 dias, tá? Tá bom. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em casa. Né? Vamos ler o livro, é muito legal. Né? Muito obrigado, tá muito legal o curso. Comunicamos. Câmbio e desligo.